Shalom, amados. Hoje eu tô gravando com o carregador na tomada. Eu me distraí e o telefone acabou descarregando. Então eu desejo um tudo de bom, uma noite maravilhosa para todos. Que Deus abençoe e guarde e nos livre de todo o mal. Shabbat Shalom. E que tudo esteja bem, que tudo dê certo para todos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua luz como o meio-dia e o teu juízo como o sol. Ou deve ser o contrário. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol e o teu juízo como o meio-dia. Salmo 37. Esse salmo é muito importante para mim. E aí foi a palavra que mudou minha vida. Anyway, agora gostaria de continuar a falar do Ian. Vou falar, não sei se essa é a terceira visita. Eu estou fazendo assim um apanhado geral de 1 ano e meio. Então, porque eu retornava todas as quintas-feiras para pregar o Evangelho, para lermos os Evangelhos, lermos os Salmos, tentarmos ler o quanto mais da Bíblia a gente pudesse. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, ler os Evangelhos, ler os Salmos, tinha algumas palavras que ele não entendia, né? Então, vou contar uma coisa bem engraçadinha. E todas as vezes que eu lia nos Salmos e falava, porque o ímpio não subsistirá no dia do juízo, porque o ímpio isso, porque o ímpio aquilo, e era só a ira de Deus sobre o ímpio. E uma noite, o Ian me perguntou, depois de muitos dias que eu estava falando sobre os ímpios, o Ian me perguntou, mas o que Deus tem contra os índios? Ai, mas foi uma gracinha. Eu falei, Ian, não são os índios, são os ímpios, com P de pato. São os impiedosos, são os que cometem impiedade, que não vivem uma vida piedosa, mas são abomináveis ao Eterno. Então, esse foi um dos fatos engraçados, né? Bom, já que estamos nos fatos engraçados, vamos continuar. Então, houve outra noite que eu cheguei para o Ian, porque assim, eu acreditava piamente que Deus ia levantar o Ian daquela cama. Ele estava com 70 anos, já estava muito magrinho, né? E ele tinha uma sonda na bexiga, porque ele não levantava para fazer xixi. Então ia pela sonda. E também ele não fazia mais xixi naquele utensílio, né? Aí, uma noite, nós estávamos falando sobre demônios. E ele falou, nós temos um porão aqui em casa.
Ah, eu falei, é mesmo? Tem um porão? É? Tem. E eu fui no porão. Eu falei, Ian, você foi no porão? Fui. Provavelmente ele deve ter sonhado. E o que tem no porão? Você viu alguma coisa? Ele falou, vi. Eu vi demônios. Eu falei, misericórdia, tem demônios no porão? Ele falou, tem. E eu falei, e como eles são? Aí o Ian falou assim, eles são todos iguais, esses marronzinhos, são todos iguais. Eu falei, esses marronzinhos. Eu falei, Ian, vamos orar? E quando eu falei, vamos orar, ele me interrompeu e falou, olha, tem um aqui no meu ombro esquerdo. Eu falei, nossa, tem mesmo, vamos orar, Ian. E Deus vai repreender, Deus vai mandar embora. E começamos a orar em nome de Jesus. Yehoshua HaMashiach. E começamos a orar, Pai, tem misericórdia, manda esse demônio embora, expulsa esse demônio. E oramos. E quando nós falamos amém, mas deu um trovão, engraçado que nós estávamos assim no começo da noite, uma noite super estrelada, super linda, né? E veio aquele trovão. E o Ian falou, aliás, eu falei, e aí, Ian, o demônio saiu? Ele falou, claro que saiu. A senhorita não ouviu o trovão? Eu falei, é mesmo, Deus mandou o trovão. Deus falou no trovão e mandou o demônio embora. Então, foi uma experiência muito, muito maravilhosa, né? Foi engraçadinha, mas foi uma experiência espiritual, porque ele estava vendo e eu não estava vendo. Eu que deveria ver, não estava vendo. Assim, não querer falar mal, mas é um fato. A mulher dele, a Lurdinha, antes de frequentar a igreja messiânica japonesa, ela frequentou a Umbanda ou Candomblé, essas de origem afro, né? E elas são muito trevosas, né? Então, assim, devemos, né, respeitar todas as religiões, né? Mas o que eu ouvi foi da boca de uma pessoa que frequentava esses cultos. E ela me falou que os espíritos diziam para ela, nós não podemos passar daqui para a luz, nós só podemos ficar nas trevas. Então, o testemunho que eu tenho é de uma pessoa que fazia parte desses cultos afro-brasileiros, né? Umbanda, Candomblé. Então, essas duas foram experiências muito, muito boas, né? Com o Ian. Porque o Ian foi uma coisa muito tremenda, porque ele era muito inteligente, então ele absorvia a palavra como uma esponja, né? Como uma criança. E ele ficava muito feliz, ele falava, senhorita, eu acredito em tudo que a senhorita fala.
Eu falei, Ian, você pode acreditar em tudo que eu falo, porque tudo que eu falo está escrito na Bíblia. Eu não invento nada, eu não trago nada de mim. Nós lemos a Bíblia, nós cantamos, nós falamos, só coisas da Bíblia. E ele não disse nada, né? Porque ele já tinha dito. Aí, outra coisa mais linda que aconteceu com o Ian foi... Eu cheguei numa noite, ele estava muito animado, até tinha pedido para a Lourdinha colocar os sapatos dele na porta, porque ele estava disposto a sair. Eu falei, a paz do Senhor Jesus, Ian. E ele falou, senhorita é aquela que tem o nome composto, Maria e Ângela, Maria e Ângela. Eu falei, isso mesmo, Ian. Eu falei, mas me conte, você está muito animado? E ele deitado lá, né? Ele falou, o Deus veio aqui. Eu falei, o Deus veio aqui no seu quarto? Ele falou, o Deus veio aqui. E ele me falou sobre a senhorita. Eu falei, misericórdia, contou todos os meus podres para o Ian. Vou perder minha moral aqui. Aí o Ian me contou o que o Deus tinha falado de mim para ele. E não foi uma coisa ruim. Não precisam ficar dando risada aí, não, viu? Porque Deus falou bem de mim, viu? Então, o Deus visitou o Ian e conversaram. E nessa conversa, o Deus falou alguma coisa de mim. Então, amados e amadas, quando o Eterno nos pede alguma coisa, e nós obedecemos, porque o que Ele nos pede não é pesado, assim como os seus mandamentos não são pesados. O que Ele nos pede se torna tão leve. Nós cantamos, nós nos alegramos em todas as ocasiões, não só no evangelismo do Ian, mas em todas as missões que Deus me convocou para ir. Foi tudo muito lindo, muito perfeito, muito tudo, sabe? Deus não deixa faltar nada, Ele não deixa dúvidas, que Ele é quem está dirigindo o processo. Então, amados, já estamos com 14 minutos. Que o Eterno nos abençoe e guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Laila Tove e o meu beijo.